queridos amigos, irmãos e amigos do canal Rosângela Serva do Senhor. É com alegria no coração, com satisfação que nós estamos nesses dias estudando com você acerca da palavra de Deus. Esses dias estamos focando no tema da ira de Deus, para que você realmente conheça as especificidades da ira de Deus, que ela realmente vai acontecer muito em breve em nossos dias. Não para que você tenha medo, mas para que você se prepare para fugir da ira de Deus. Fujamos, portanto, da ira de Deus. Aqui nós terminamos, no nosso último vídeo, nós estávamos falando aqui, não é? Do Apocalipse capítulo 6, de que muitos vão dizer: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Muitos vão dizer: eu quero fugir da ira do Cordeiro, eu estou com medo da ira do Cordeiro. Irmã Rosângela, agora eu quero ouvir suas mensagens. Irmã Rosângela, queridos, eu quero dizer para vocês que não teremos mais condição de pregar a palavra de Deus. Quando esse momento chegar, todos os casos já terão sido decididos ou para a vida eterna ou para a morte eterna nos livros dos céus. E aí, queridos, aqui ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 16, você vai perceber um pouco da ira de Deus, porque essa ira de Deus vai começar também aqui, que é um pouco das pragas, as 7 últimas pragas. E a ira de Deus vai ser total, plenamente lá depois do milênio, como veremos aqui hoje. Queridos, aqui, Apocalipse capítulo 16, eu quero que você aprenda nesse momento que coisa triste vai recair sobre a terra. Vejamos aí a partir do versículo 1 que diz: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. São 7 taças que Deus vai arregimentar seus anjos para derramarem sobre a terra. Aqui reflete a indignação, claro. Deus se encontra não no sentido da indignação humana, mas no sentido do pesar do coração, como ele diz lá em Gênesis. Eu estou arrependido de ter criado o homem, disse em Gênesis, porque todo o desígnio do coração do homem é mau continuamente. Deus estava triste, Deus está triste ao ver toda essa maldade. E Deus quer pôr fim a isso, queridos, até por amor a você, por amor a cada um de nós. E saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobreveio úlceras malignas e perniciosas, úlceras malignas. Esses que vão adorar a besta são esses que vão dizer: é sim, o domingo é o dia do Senhor. Essa é a marca da besta, queridos. É tirar o sábado e colocar o domingo no lugar do sábado. Quando tem tantos aqui, infelizmente, queridos, o grupo que vai permanecer de pé para defender os 10 mandamentos, para defender a lei de Deus, para defender o santo sábado, é um grupo tão pequeno. É um grupo pequeno. Deus sempre teve a minoria. Lembra lá da arca, lá do dilúvio? Quantos entraram naquela arca? 8 pessoas. Quantos ficaram fora? Mais de 14 bilhões. Queridos, Deus sempre trabalha com a minoria. Não porque ele escolhe a minoria, mas é porque a minoria o escolhe, deseja estar com ele, deseja colocar o seu coração nas mãos de Deus. Senhor, eis-me aqui, Senhor, me guia, me transforma, me conduz. É assim que a minoria pede. Os homens vão receber úlceras malignas e perniciosas. As bocas, no corpo, feridas horrorosas e fétidas. Queridos, foge da ira de Deus. Vamos fugir da ira de Deus. O versículo 3 fala da segunda praga, o segundo flagelo, que diz: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Você imagina essa cena? O mar todo com o sangue de morto. Olha o mau cheiro. Vai se tornar uma situação fétida, mal cheirosa. E ali todas as baleias vão morrer, todos os peixes. Imagina o mau cheiro que isso vai emergir nessas regiões que tem mares. Queridos,
Essa é uma parcela da cólera de Deus. Eu quero convidar você para que você realmente não passe por essas questões. Olha a terceira praga ou terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça, o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Se tornaram em sangue. Você imaginou agora que não tem água para beber? A água do mar é salgada. Vai estar boa parte dela. Alguns perguntam, essas pragas são universais? Queridos, não são universais, mas os efeitos serão universais e eternos. Por isso, vamos estar do lado de Deus. Quem realmente escolher guardar o domingo no lugar do sábado, quem santificar o domingo em detrimento da santificação do sábado, vão receber essas pragas. Os únicos que não as receberão são os que amam a lei de Deus, guardam os mandamentos de Deus e vão defender o sábado, se possível, até com a sua morte. Mas vão defender a lei de Deus, porque a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Vê, queridos, aqui todos vão ficar sem água para beber. Queridos, no final dos tempos a água vai ser mais cara do que o petróleo. Muito mais caro. E vão querer comprar e não acharão. Mas para esse grupo que guarda a lei de Deus, para esse grupo que santifica a lei de Deus, que defende a lei de Deus como seu caráter, que reivindica o caráter de Deus por meio de sua lei, os anjos vão trazer do céu a sua água e o seu pão. Amém, aleluia. Venha para esse grupo dos que vão receber imagina você, os anjos do céu trazendo o pão do céu e a água do céu para que você beba, para que você não morra, porque essas pragas vão acontecer durante um ano. Então será um ano de fome, de sede, miséria, mortes, violência, morticínio. Esse é o quadro, queridos. Eu preciso pintar esse quadro, por mais dramático que ele seja. Mas tem uma esperança. E qual é a esperança? É Jesus. A esperança é a graça de Jesus. Vem para Jesus. Só com Jesus verdadeiramente no seu coração, você conhecendo a lei de Deus, é que você vai estar salvo e livre dessas 7 últimas pragas. É um convite que Jesus faz para que você venha compreender como Deus vai honrar a sua lei, que hoje está espezinhada, que hoje está pisada. As pessoas estão anulando a lei de Deus. Vejamos aqui o quarto flagelo, queridos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Aqui em Teresina já tem um grande calor, 40 graus, 45 graus, nós já reclamamos. Imagina, queridos, esse sol, Deus vai mandar que o anjo aqueça esse sol. Com efeito, os homens se queimarão com intenso calor e blasfemarão o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhes dar glória. E quando o sol for aquecido, quantas vezes mais? 7 vezes. Queridos, se hoje nós temos o sol aqui no nordeste do Piauí, numa situação de muito calor, 40, 50 graus, quando aquecer 7 vezes mais, querido, será grito de dor, de horror, mas haverá um grupo que Deus vai estar cuidando desse grupo, que vão estar ali sofrendo, mas não sofrendo esses flagelos, não sofrendo essas 7 pragas, mas sofrendo por querer abraçar Jesus, por querer sair desse mundo de dor, miséria e sofrimento, não sofrendo porque vão receber as implacáveis gotas da ira de Deus, não, mas porque vão estar olhando, contemplando essas misérias desse mundo e vão se sentir maus. O sexto anjo, querido, vai derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas caíram, para que se preparassem o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, ao fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Queridos, hoje a imortalidade da alma
Está sendo uma nota tônica. E, queridos, os demônios estão fingindo que são entes queridos. Aquela é uma doutrina, queridos, de demônios. Não existe, queridos, vida imortal. A única vida imortal é Jesus. A única vida imortal que tem é Jesus. Só Ele tem a imortalidade para facultar aqueles que realmente Ele vai conceder esse toque da imortalidade. É Jesus é quem dá a imortalidade. Ele é o único imortal. Não existe essa questão de você ficar reencarnando milhões de gerações. Não, queridos, isso é antibíblico. Aqui está o engano e infelizmente muitos estão acorrendo para esses enganos. Quando uma pessoa morre, eles já estão dizendo que a pessoa está no céu. De forma alguma, queridos. De forma alguma. As únicas pessoas mortais como nós que estão no céu foram aqueles que pela Bíblia estão aqui descritos que para lá subiram. Elias subiu porque Deus o convidou. Enoque subiu porque Deus o levou, assim como levou Elias. E Moisés também está no céu. Além destes, tem um grupo de primícia dos mortos que ressuscitaram quando Jesus morreu, ressuscitaram com Jesus e foram aos céus com Jesus. É um grupo que nós não sabemos quantas pessoas foram, mas também estão no céu. Outros que morrem aqui porque Deus quis, Deus nunca quer a morte de ninguém. O salário do pecado é a morte, esse sim, é o pagamento do pecado. Deus não tem nada a ver com a morte. Deus tem a ver com a vida e a vida é eterna. Queridos, mas aqui você vê que o espiritismo está ganhando cada dia mais projeções. E as pessoas estão acreditando. O demônio está com seus anjos transformando nas pessoas, para que as pessoas acreditem, queridos, que ali são seus entes queridos. É um grande engano. E muitos acreditam. E esses anjos vão fazer fogo descer do céu. E as multidões vão acreditar que ali é Deus. E os anjos fazendo fogo descer do céu será um grande engano, queridos. E aí nós vemos também o 7º flagelo que diz: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo: está feito. Ou seja, queridos, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que a gente na terra. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caiu a cidade das nações. Queridos, aqui está a situação. Apocalipse, o nome dele quer dizer revelação. Não é para você ter medo. Aqui Deus está revelando, na verdade, o que vai acontecer, o que vai suceder nos próximos dias, nos dias vindouros. Essa é a ira de Deus, parte dela que vai acontecer. E Deus está chamando você para que realmente você olhe para os 10 mandamentos dele. Ali está a vontade de Deus, para que você com amor, 10 mandamentos por si só não salvam, mas os 10 mandamentos encerram o amor de Deus. As palavras de Deus, ouve as palavras de Deus, mas a ira de Deus, queridos, vai se consumir só após o milênio. Queridos, Jesus vai vir nesses próximos dias, vai levar os seus sinceros para morar com ele 1000 anos. Uau! Que viagem maravilhosa! Eu vou falar dela em outro momento para você. 7 dias é a viagem daqui para o céu com Jesus, parando para conhecer o cosmos, para conhecer o espaço sideral, para conhecer as galáxias. Queridos, você vai fazer o movimento, daquele movimento que as pessoas dizem, o ano-luz, você vai passar, você vai conhecer todo esse projeto maravilhoso que Deus criou, que é o universo. Queridos, como você vai se maravilhar ao ver Jesus, abraçar Jesus, Jesus dizer que Ele amou você, que Ele ama você, que Ele quer salvar você. E aqui, queridos, veja, Apocalipse capítulo 19, queridos, olha que situação. Aqui Jesus vai falar justamente sobre isso, queridos. 19, versículo 11 diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos de Jesus,
São como chama de fogo, a sua cabeça há muito diademas, está vestido com um manto tinto de sangue. Jesus, queridos! E seu nome se chama Verbo de Deus. Lembra lá de João 1:1? Já de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra expressa de Deus. Jesus é a revelação de Deus, queridos. E seguiram os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos com vestiduras de linho. Sai da sua boca uma espada afiada, com ela para ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Queridos, o furor, Deus vai ter que exterminar o pecado. Deus preparou esse fogo para você. Não, queridos, Deus preparou esse fogo para o diabo e seus anjos, não foi para você. Mas o diabo é a origem do pecado. O diabo é a gênese do pecado. E você prefere o pecado do que amar a Deus? Você prefere os prazeres desse mundo do que amar a Deus? Você prefere transgredir a lei de Deus do que amar a Deus? Deus vai exterminar o pecado. E como o pecado está na sua vida, em seu coração, infelizmente muitos serão exterminados. Espero que você, sua família, não estejam nesse grupo. Você que está recebendo esse vídeo, em nome de Jesus, eu apelo para você. Aceite Jesus. Entre em contato conosco para fazer um estudo bíblico. Estamos à disposição para fazermos via WhatsApp, via Zoom, um estudo bíblico que você deseja fazer. Coloque aí nos comentários do vídeo: irmã, eu quero fazer um estudo bíblico. Nós faremos um estudo bíblico, quem sabe com muitas pessoas, para realmente estudar esses assuntos. Podemos fazer uma live, se for do seu agrado, podemos fazer. Queridos, aqui diz, queridos, que nós precisamos fugir da ira de Deus. Queridos, a ira de Deus realmente vai por fim. Que aqui, Apocalipse 20, vai dizer que Satanás vai ficar preso durante 1000 anos. Preso como? Não tem pessoas para tentar. E aí no versículo 10 vai dizer: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também um falso profeta. Então, queridos, o juízo de Deus, queridos, é sobre esses que são os impenitentes, que não aceitam Jesus, que não querem Jesus como seu Salvador pessoal. Então, queridos, essa ira de Deus não é para você. Deus não preparou essa ira para ser posta sobre você, sobre eu, sobre nossas famílias, sobre a humanidade de modo geral. Não. Olha para quem foi que Deus preparou essa ira. Aqui, Mateus capítulo 25. Vejamos aqui o que está escrito. Então, aqui no contexto do grande julgamento, depois você pode ler Mateus capítulo 25, leia a partir do versículo 31, você pode ler. Aqui diz: o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aqui Jesus falou um pouco da bondade das pessoas, de um comportamento de amor verdadeiro para com as pessoas. Aí ele vem no versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para você. Mas Satanás é o autor do pecado. E como às vezes nós estamos agarrados ao pecado, não queremos largar o pecado, o fogo vai incidir sobre nós quando nós não aceitamos Jesus. Mas eu quero alegrar o seu coração. Vá para 1 Coríntios, aqui no capítulo 2, 2 Coríntios. Essa é a essência da vida eterna. Eu quero que você aprenda, que você confie, que você enche o seu coração da alegria dos céus. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, aleluia. Querido, você imagina o que é isso? Nem olhos viram. Esse mundo tem tantos lugares lindos,
E Deus diz que nós nunca vimos o que Ele tem preparado para nós, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você e para mim. Que Deus realmente possa nos imbuir dessa alegria de ver as coisas dos céus. A próxima série que nós teremos são as visões dos céus. Você vai amar conhecer as visões dos céus. O que Deus tem preparado para cada um de nós. Jamais se disse ao mortal o que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu convido a você, vem para Jesus. Aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Essa é a hora, esse é o momento. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu rogo ao Espírito Santo para influenciar a vida de cada um dos meus queridos que vão receber esse vídeo. Oro por vocês, para que vocês possam, para que todos nós possamos, juntos com Jesus, firme e forte, marchar no exército celestial para entrarmos na cidade pelas portas. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.